Bom dia, sétimo ano. Hoje é a nossa aula de número 34. Como de costume, a nossa primeira aula é a aula de correção de atividades. As atividades foram do dia 4 de agosto. Então, vamos iniciar a nossa correção. Na aula passada, o assunto da nossa aula foram os biomas Cerrado e o bioma Amazônia. Então, a primeira questão é sobre o bioma Amazônia e diz o seguinte, ó. A Amazônia é uma terra de superlativos, né? Superlativo é algo grandioso, né? Como se tivesse a ver com a ampliação de tudo que a gente tem lá em quantidade muito superior ao que a gente encontra nos outros lugares. Isso diz respeito à biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, né? E também em relação à extensão territorial. A gente tem tido muitos problemas com devastação, mas ainda assim a extensão territorial desse bioma é muito grande comparado com os outros. Então, é a maior floresta tropical do mundo, com mais de 40 mil espécies de plantas. Em nenhum lugar da Terra se encontram tantas aves, tantos peixes de água doce ou borboletas diferentes. Essa é a casa de uma em cada 10 espécies conhecidas pela ciência. Entre elas estão a onça-pintada, que é o maior felino das Américas, a surucucu, que é a maior víbora da Terra, a sucuri, que é a maior cobra, a mais pesada do mundo, a arpia, que é a maior ave de rapina aqui da América do Sul. Então, são espécies grandiosas, tanto grandiosas quanto em variedade, em quantidade de espécies. Aí a primeira pergunta, relacionada a esse bioma, diz o seguinte: a localização e a configuração vegetal das fitofisionomias do bioma Amazônia permitem classificar sua floresta como, em relação ao tipo de vegetação que tem lá, a gente diz que ela é uma floresta latifoliada equatorial, lembrando, que o Equador está passando logo próximo, na linha um pouquinho acima da região desse bioma. Depois, a número 2, a pergunta diz o seguinte: sobre a bacia hidrográfica amazônica, podemos afirmar que, a gente sabe que a gente tem uma variedade muito grande de rios lá na região amazônica. E aí a gente pode afirmar com certeza que essa quantidade, de água que a gente tem lá, ela é abastecida pelas chuvas regulares e também pelo regime, oriundo dos Andes, que também abastece a quantidade de águas dos rios que a gente tem lá na região amazônica. Depois, a outra pergunta era a seguinte, também ainda sobre o bioma amazônico. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano na última década, que é no século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do nosso país, está sendo torrado, está sendo destruído. Um processo econômico que tem constituído na atualidade para acelerar, esse problema ambiental, que processo é esse, que tem contribuído para essa aceleração dessa devastação? Então, a resposta correta seria a difusão do cultivo de soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. Então, a floresta ela é devastada para poder virar área de cultura, principalmente, o cultivo de soja. Depois, a número 4, a pergunta diz o seguinte: os biomas brasileiros são, e aí vocês viram e assistiram o vídeo sobre eles: bioma Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Pantanal. A gente vai continuar falando de biomas ainda nas próximas aulas. Na questão 5, diz o seguinte: a respeito do bioma Cerrado, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O Cerrado constitui cerca de 22% do território brasileiro, fazendo limite com diversos outros biomas, e é, portanto, o único bioma da América do Sul a ter tantos contatos biogeográficos. Então, é verdade, a localização dele permite estar em contato com outros biomas.
Depois, na segunda opção, diz o seguinte: o Cerrado, apesar de bastante extenso no território brasileiro, apresenta pouca biodiversidade em virtude da vegetação que o constitui e do solo pobre em nutrientes. Isso aí é falso, então não é uma característica do Cerrado brasileiro. Depois, na opção número 3, a vegetação do Cerrado divide em formações savânicas, formações florestais e formações campestres. Além disso, é dividida em dois estratos, o lenhoso e o herbáceo. O lenhoso seria a parte da vegetação maior, né, no caso das árvores, e o herbáceo a vegetação rasteira. Na última opção diz o seguinte: o clima que abrange a área ocupada pelo bioma cerrado é o equatorial úmido, regido por duas estações definidas, o inverno seco e o verão chuvoso. Isso também não é verdadeiro. Depois, eu pedi para vocês assinalarem, então, qual foi a sequência. Então, ficou assim, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. A opção correta era a letra A. Na nossa aula de hoje, né, o bioma abordado vai ser o bioma da Caatinga. As questões estão na aula número 36. Eu estou aqui aguardando vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e aguardando a atividade de vocês, tá bom? Um bom dia para nós.